Pessoal, beleza? Estou aqui para ajudar vocês no plano de estudo tutorado, volume 3, semana 1. Antes, pessoal, da gente começar, é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal Escola Online, ativem as notificações, não esqueçam também de nos procurar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Claro, se gostar do vídeo, deixe sua curtida. Eu sou o professor Galvão e trabalho em Geografia. Antes da gente iniciar, é muito importante a gente conceituar alguns aspectos a respeito da hidrografia, pessoal. Primeiro, o regime fluvial de um rio. O que seria o regime fluvial? É o que abastece esse rio. Quando nós falamos do abastecimento de rios, ele pode ser pluvial ou nival. Rios pluviais são aqueles que são abastecidos devido à ação da chuva. Normalmente em áreas quentes nós temos rios pluviais. Então não apenas a água que escorre da chuva, mas também a água que infiltra no solo, que vai para o lençol freático e assim por diante. Já os rios nivais são aqueles que são abastecidos pelo derretimento de neve, pessoal, tranquilo? E os rios mistos são que são abastecidos tanto pelo regime pluvial quanto o nival. No Brasil, praticamente todos os rios são pluviais, exceto um, o Rio Amazonas. O Rio Amazonas, ele recebe parte das águas vindo do derretimento de neve da Cordilheira dos Andes. Por isso, o regime fluvial do Rio Amazonas é um regime misto. A gente também tem que caracterizar o tipo de drenagem, pessoal. O primeiro que eu vou falar com vocês é o endorreico. Quando nós falamos de endo, nós nos tratamos de interior, pessoal. Os rios endorreicos são aqueles que desaguam no interior do continente. Uai, professor, como assim? Ou eles vão desaguar num grande lago ou em um mar fechado. Lagos, pessoal, e mares fechados não possuem, no caso, saída para o oceano. Ué, professor, mas se está chegando água ali e não vai para o oceano, para onde aquela água vai? A questão é que lagos e mares fechados, a quantidade de água que chega é parecida com o que evapora. Então o seu nível se mantém praticamente constante. Então, rios que desaguam em mares fechados ou em grandes lagos sem saída para o mar são rios de drenagem endorreica, como é o caso aí que a gente dá para ver aí nessa imagem. Já os rios exorreicos, pessoal, são aqueles que a gente mais conhece. O rio que deságua no oceano, pessoal. Então, exoexterno, ou seja, é o que deságua na região externa ao continente, que seriam águas oceânicas e mares que não sejam fechados, ok? Já os rios arreicos são aqueles que não desaguam em local nenhum. Olha, professor, mas isso não faz sentido. São muito comuns de serem encontrados em áreas áridas, onde o rio ele vai existir provavelmente num curto período do ano, e mesmo assim, devido à aridez, quando se tem chuvas mais intensas, o rio surge, mas ele não deságua em lugar nenhum. Ele deixa de existir em algum local, por exemplo, como a gente vê aí nessa imagem, beleza? E o criptorreico, pessoal, são os rios que ocorrem em áreas subterrâneas, como grutas, cavernas e coisas do tipo, beleza? E nós temos os tipos de rios, pessoal. Nós temos os rios perenes, que são aqueles que mantêm o fluxo de água o ano inteiro. Os rios intermitentes, que passam um pequeno período do ano secos, muito comuns de áreas semiáridas. No Brasil, nós temos rios intermitentes no Nordeste brasileiro. E nós temos os rios efêmeros. Os rios efêmeros são rios que existem poucos meses do ano. Boa parte do ano não tem fluxo de água. Esse fluxo de água acontece quando ocorrem as chuvas. Então a gente pode dizer que o rio efêmero é como se fosse uma grande enxurrada que vai por um caminho preferencial, pessoal. Normalmente os rios efêmeros eles são arreicos, beleza? Pessoal, e temos os aquíferos, que são grandes reservatórios de água subterrânea. Olha só esse esquema aqui, por favor. A imagem da direita. Aqui nós temos o nível do lençol freático. Cuidado, aquífero é diferente de lençol freático, beleza? Para se ter um aquífero, é necessário que exista um bolsão sedimentar no interior, onde acima desse bolsão nós temos uma camada impermeável e embaixo desse bolsão nós tenhamos outra camada impermeável, fechando esse bolsão também pelo lado.
Isso faz com que aquela água que chega até aquele local, ela fique armazenada. Tá, mas como que a água vai armazenar ali, se em cima é impermeável, embaixo também é impermeável? Por algum motivo, essa área sedimentar, normalmente, ela consegue chegar em determinados locais à superfície. Esses locais onde essa camada sedimentar chega até a superfície, nós chamamos de área de recarga do aquífero. Por quê? São justamente nesses locais que vão ocorrer a absorção da água que vai diretamente para o lençol freático. No caso, diretamente para o aquífero, beleza? Pessoal, pensando em aquíferos no Brasil, nós temos dois gigantes aquíferos no Brasil. O aquífero Guarani, pessoal, que abrange também territórios do Paraguai, Argentina e Uruguai, beleza? Até pouco tempo ele era considerado o maior aquífero do Brasil. Ele tem uma capacidade de água muito grande e, principalmente, uma questão geopolítica muito interessante ali entre os países do Mercosul. E até 2013, 2012, pessoal, a gente dizia que nós tínhamos na região norte, na bacia do Rio Amazonas, um aquífero chamado Alter do Chão. Beleza? Esse Alter do Chão tinha mais água que o aquífero Guarani, mas era uma extensão menor. Estudos da Universidade Federal do Pará, pessoal, em 2014, chegaram à conclusão que o aquífero Alter do Chão não era só aquele pedacinho restrito. O aquífero Alter do Chão, pessoal, era basicamente só aqui, estado do Pará, estado do Amazonas. Os estudos concluíram que ele abrange boa parte da bacia hidrográfica do Rio Amazonas e que ele tinha, inclusive, uma extensão superior ao aquífero Guarani. Pessoal, o aquífero Alter do Chão, ele agora é chamado de SAGA, Sistema Aquífero Grande Amazônia. Ele tem pouca água, gente. A água existente armazenada nesse aquífero, ele tem a capacidade, segundo estudos, de sustentar a população global por apenas 250 anos, pessoal. Olha só que absurdo. O aquífero SAGA, ele tem água suficiente para atender a demanda global em 250 anos, beleza? Então ele é um aquífero gigante, pessoal. Reservatório de água que coloca o Brasil em contexto de destaque na geopolítica da água. Tranquilo? Pessoal, vamos pensar agora também a questão dos impactos ambientais, principalmente no Brasil. Pessoal, a gente tem que lembrar da mineração. Dois casos muito importantes para a gente. Mariana, em 2015, e Brumadinho, em 2019. O que acontece, pessoal? Barragens de rejeito se rompem. Beleza? E esses rejeitos, então, eles entram nas redes hidrográficas e contaminam os cursos de água. A primeira, em 2015, em Mariana, pessoal, foi uma mineração da Samarco e atinge a bacia do Rio Doce, pessoal. O número de pessoas que morreram nessa tragédia foi um pouco pequeno. Por quê? O distrito de Mariana, onde ficava próximo a essa barragem, os rejeitos demoraram cerca de meia hora, 40 minutos para chegar até lá. Então, parte da população conseguiu ser avisada e conseguiu se abrigar em áreas mais seguras, beleza? Porém, pessoal, não ocorreu mesmo em Brumadinho. Por quê? A barragem, ela estava a montante, ou seja, acima da empresa, da sede da Vale. E a tragédia ocorreu no horário de almoço. Tinham centenas de pessoas no refeitório que foi atingido pela lama vindo da barragem, pessoal. Estima-se que mais de 250 pessoas foram mortas nesse desastre, pessoal, beleza? Só que os impactos ambientais, pessoal, não vão apenas à questão da vida humana, vem na questão do curso hídrico também. A vida no curso hídrico diminui de forma muito intensa, a qualidade da água é completamente comprometida. Então, pessoal, a gente tem que entender que essas barragens de rejeitos, elas são ricas também em metais pesados, beleza? Impacto ambiental sem precedentes. E o que deixa mais entristecido, em 2015 ocorre, quando era o momento da gente repensar a questão da mineração no contexto do Brasil, 4 anos depois ocorre uma tragédia de dimensões até mesmo maior. Pessoal, importante, a de Brumadinho atinge a bacia do Rio São Francisco, ok? E o assoreamento, pessoal. O assoreamento é o acúmulo de sedimentos que ocorre na calha do rio devido a um intenso processo erosivo, principalmente. Claro, o rompimento das barragens assoreou bastante os rios atingidos, pessoal, porque houve um acúmulo de sedimento muito grande na calha do rio.
Mas, normalmente, quando nós falamos de assoreamento, observe que essa imagem dá para ver, são processos erosivos intensos naquela bacia que convergem no acúmulo de sedimento na calha do rio, pessoal, beleza? O que você pode fazer para impedir ou amenizar o assoreamento? Por exemplo, mata ciliar, não permitir que o solo fique exposto, você manter a cobertura vegetal, ou seja, são coisas que a gente tem que fazer principalmente para evitar o processo erosivo naquela região daquele relevo, beleza? Então, pessoal, vamos começar aqui a atividade número 1. Observe o mapa que a gente já viu ali atrás na hora de contextualizar. Conjunto de formações geológicas que podem armazenar água subterrânea são chamadas de aquífero. Observe o mapa acima e descreva a importância dos aquíferos para o território brasileiro. Pessoal, a gente tem que entender, pessoal, que pensando no território brasileiro, esses aquíferos dão uma segurança no contexto do Brasil muito grande. Por quê? Quando a gente fala em escassez hídrica, 2014, 2015, 2016, nós tivemos secas prolongadas na região sudeste, no estado de Minas Gerais como um todo, praticamente, a gente vê que o aquífero pode ser uma fonte que vai dar uma segurança justamente no território brasileiro na questão do acesso à água, pessoal. Então, a gente observa que os aquíferos são extremamente importantes porque são grandes armazenamentos de um recurso que cada vez mais é valorizado. Mas a gente tem que tomar cuidado, pessoal. Porque quando se polui um aquífero, quando você contamina a água de um aquífero, já era. Então é muito importante que, principalmente nas áreas de recarga de um aquífero, nós tenhamos uma proteção muito grande. Porque se o solo for contaminado naquela região, pode contaminar as águas daquele aquífero, o que o torna impossibilitado de ser utilizado. Ok? Atividade número 2. Leia o trecho abaixo. Cidadania ribeirinha muda a rotina de moradores do norte de Minas. Curso sobre educação ambiental na agricultura familiar movimenta a comunidade ribeirinha de São Francisco. Pessoal, comunidades ribeirinhas são aquelas pessoas que vivem às margens do rio e que normalmente vivem em prol do rio. O rio é o sustento daquelas famílias. Então a pergunta, o que são populações ribeirinhas? Cite os principais problemas socioambientais vivenciados por essa população. Então, pessoal, comunidades ribeirinhas são aquelas que vivem às margens do rio. E os principais problemas socioambientais vivenciados, pessoal, são a poluição da água, a questão, por exemplo, das barragens de rejeito da mineração, inclusive nas comunidades ribeirinhas de São Francisco, diminuem a vida na água. Normalmente, comunidades ribeirinhas, elas necessitam da atividade pesqueira para sobrevivência, pessoal. Então, quando nós pensamos na questão da diminuição da navegabilidade, eles são afetados. Quando a gente pensa na poluição do curso hídrico, eles são afetados. A contaminação da água, eles são afetados em questão de saúde. Então, pessoal, a gente pode citar esses problemas socioambientais vinculados às populações ribeirinhas. Normalmente, os problemas ambientais vinculados ao rio afeta diretamente, as comunidades ribeirinhas, ok? Atividades 3 e 4. Leia o trecho abaixo e responda as questões 3 e 4. As cicatrizes profundas ainda estão abertas na geografia, no rio, nas pessoas e no meio ambiente, disse a ONG após coletar amostras de água em 21 pontos nas bacias dos rios Paraupebas e Alto São Francisco. 3. Os efeitos do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho geraram intensas consequências socioambientais. Redige um parágrafo explicando tais consequências. Então, pessoal, a gente tem que falar que o rompimento, ele tira ou ele diminui de forma drástica a vida existente no Rio São Francisco. Afeta diretamente a atividade pesqueira, afeta a navegabilidade, porque o rio tende a ficar assoreado. Então, a gente pode citar vários pontos que já foram debatidos, inclusive em questões anteriores, na parte de contextualização, para falar as consequências, principalmente negativas, pessoal. Ou eu não conheço uma consequência positiva nesse caso, desse desastre. Beleza? Questão número 4. Cite algumas medidas que, na sua opinião, são essenciais para minimizar os prejuízos das populações ribeirinhas. Pessoal, eu penso muito mais agora no âmbito social, beleza? Por exemplo, pessoal, a indenização dessas populações. De alguma forma, um programa social vinculado a essas populações ribeirinhas, porque a partir do momento que elas não conseguem viver em prol do rio, elas não possuem a capacidade de sustentar, não possuem a capacidade de viver na subsistência.
Então é necessário que o governo ampare essas famílias. Pessoal, a recuperação desses cursos hídricos afetados é extremamente importante para que ele volte a existir, que ele volte a dar riquezas que possibilitam as populações ribeirinhas viver em torno dele. E a questão também, pessoal, uma outra alternativa que eu coloco aqui pra gente, é justamente dar o suporte e até mesmo treinamento para que essas populações possam viver em outras funções, como agricultores, como operário, até mesmo qualificando eles para se tornar mão de obra qualificada, porque a questão da população ribeirinha, a partir disso, é extremamente afetada, ok? E para finalizar, vamos para a atividade número 5. Observe a imagem. Pessoal, essa imagem é fantástica, porque ali ó, a gente vê aqui muito bem um deslizamento de terra e no final aqui a gente vê um papel IPTU. Né? A gente paga esse imposto para que a prefeitura trabalhe em prol da cidade, principalmente na gestão e no planejamento, e às vezes ocorrem alguns desastres. Claro, esses desastres, eles possuem uma parte considerável vinculada ao poder público, mas também nós temos, em alguns casos, a irresponsabilidade das pessoas, às vezes, em ocupar áreas inadequadas. Claro, muitas pessoas ocupam áreas inadequadas por falta de possibilidade, isso é muito importante. Outras por irresponsabilidade, beleza? A ilustração acima mostra uma realidade causada pelos intensos deslizamentos. Em sua região, quais foram os impactos decorrentes das intensas chuvas e deslizamentos ocorridos no início deste ano de 2020? Pessoal, olha só, eu sou, por exemplo, da zona da Mata Mineira. A zona da Mata Mineira foi muito afetada pelas chuvas no final de 2019 e início de 2020. Motivos, o nosso relevo, por exemplo. Nós vivemos aqui na Zona da Mata um relevo de mar de morro, domínio morfoclimático dos mares de morro. Um relevo muito ondulado, onde os deslizamentos são muito intensos. Nós tivemos enchentes que afetaram grandes cidades como Belo Horizonte, não na Zona da Mata, mas aqui a gente também teve enchentes, assim como ocorreu em Belo Horizonte, mas cuidado. A atividade número 5 é uma resposta pessoal. Você precisa pesquisar o que ocorreu na sua região, na sua cidade, pessoal. Talvez, se você for lá do Triângulo Mineiro, não foi afetado. Eu sei que a questão de deslizamento no Triângulo Mineiro não deve ser algo tão comum, porque o relevo já é bem mais plano do que na porção leste do estado de Minas Gerais, beleza? Então, observe se foi afetado ou não. Se não tiver deslizamento, olhe se houve algum impacto à população a respeito de chuvas. Se não tiver, pessoal, você coloca na resposta. A região onde eu moro não foi afetada no início do ano pelas chuvas intensas que ocorreram. Cuidado, o seu professor vai saber se foi afetado ou não. Então, dê uma olhada nisso. Então, pessoal, eu sugiro que a resposta de acordo com a minha região, por exemplo, né? Que essas intensas chuvas, pessoal, elas tiveram como consequência enchentes, deslizamentos, principalmente, pessoal, a gente tem que levar em consideração não apenas as perdas materiais, mas as perdas humanas. Porque a vida, ela vale muito mais do que as perdas materiais. A perda material, às vezes, você consegue a partir do governo, que construa uma casa nova, que te abrir um novo local, mas a vida, no caso, pessoal, de pessoas, ela não pode ser reposta, beleza? Então, muito cuidado nessa resposta. Dê uma olhada na sua região, vê o que aconteceu, pesquisa aí rapidinho. Se você está assistindo esse vídeo, você tem como pesquisar isso daí. Vê o que aconteceu na sua região e faça a sua resposta, beleza? Pessoal, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!